Sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar nessa aula de hoje as variações linguísticas. Vamos lá? Então, o que são variações linguísticas? Veja, as variações linguísticas, elas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e que também são reinventadas no dia a dia. Dessas reinvenções, então, gente, vão surgir as variações que vão envolver diversos aspectos, que podem ser históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. Aqui no Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, a linguagem regional. Então, vamos ver quais são os tipos e os exemplos dessas variações linguísticas. Nós temos a variação geográfica, também conhecida como diatópica, que está relacionada com o local em que ela é desenvolvida, tal como as variações, por exemplo, entre o português do Brasil e o português de Portugal, que são chamados também de regionalismo. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, aqui. No português do Brasil, nós temos o celular, né? E o mesmo objeto no português de Portugal, que é chamado de telemóvel. O ônibus aqui no Brasil, em Portugal, é chamado de autocarro. E o trem aqui no Brasil, em Portugal, é chamado de comboio. Nós temos também a variação histórica. Ela vai ocorrer com o desenvolvimento da história. Então, assim, o português, por exemplo, medieval, que é chamado de português arcaico, e o português atual. Nós temos aqui um exemplo de português arcaico, quando ele fala: veja que belos movimentos eliptíquos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, percebam que esse português, né, medieval, mais arcaico, ele não é utilizado mais nessa forma atualmente, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de variação histórica. Outro tipo de variação linguística é a variação social. Ela é percebida segundo os grupos ou as classes sociais dos envolvidos. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. São exemplos de variação social, tá? Que são chamados também de socioletos. Então, eu tenho uma tirinha aqui, né? Que traz um exemplo também, né? Um médico falando com o paciente. E a fala do médico aqui diz assim: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de uma lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí o paciente diz: meu Deus, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? E o doutor responde: não se preocupe, é apenas um furúnculo. Então, nós temos aqui o exemplo, né, da variação da língua a partir das questões sociais dos grupos envolvidos, tá certo? Outro tipo de variação linguística é a situacional. Ela vai ocorrer de acordo com o contexto. Por exemplo, as situações formais e as situações informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Então, são fenômenos linguísticos que são utilizados num contexto informal. É um exemplo de variação situacional, né? Sendo muito utilizada entre os jovens. São palavras ou frases que não são convencionais segundo a norma culta da língua portuguesa, as quais são utilizadas em algumas regiões e culturas por determinados grupos ou classes sociais. Por exemplo, no grupo da escola, do trabalho, dentre outros. E para a gente finalizar, então, a gente vai falar um pouco sobre a questão da linguagem formal e a linguagem informal, já que estamos falando de situação formal e situação informal, né? Então, quando a gente fala da linguagem formal e informal, remete-se à adequação da linguagem, tá, gente? De acordo com o local, né? A plateia, o público-alvo, nós vamos adequar a linguagem. Então, quanto aos níveis de fala,
nós podemos considerar dois padrões de linguagem: a linguagem formal e a linguagem informal. Certamente, quando falamos com pessoas próximas, né, pessoas que nós temos intimidade, nós utilizamos a linguagem informal, que também é conhecida como coloquial, ou seja, aquela linguagem mais espontânea, dinâmica e despretensiosa. No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, nós devemos seguir regras e normas impostas pela gramática. Seja quando elaboramos um texto, na questão da linguagem escrita, ou quando organizamos a nossa fala para uma palestra, por exemplo, e aí seria a linguagem oral, e nós teríamos que utilizar a norma padrão e não uma linguagem coloquial. Tá certo, gente? Então, as variações linguísticas é o uso que as pessoas faz da fala, tá bom? Então, as pessoas vão utilizar a fala de acordo com a sua situação econômica, social ou até geográfica. A gente pode perceber que, mesmo tendo aqui, né, no nosso caso, estados bem próximos, Bahia e Pernambuco, as pessoas falam diferente, né, e se comunicam de forma diferente, porque isso faz parte da questão do regionalismo aqui das nossas cidades irmãs e circunvizinhas, tá certo? Vejam, existe um escritor, né, um linguista, que é Marcos Wagner, e ele fala, gente, que nós devemos respeitar a maneira que as pessoas se comunicam. Então, existem coisas, né, palavras, maneiras de se comunicar que cabe na oralidade que não vai caber na escrita, tá bom? Mas a gente não pode ter, segundo Marcos Wagner, preconceito linguístico. E o que é preconceito linguístico, professora? É quando a gente não aceita e a gente tem preconceitos, né, com as pessoas pela fala das mesmas, tá certo? Então, nós devemos ter cuidado quanto a isso, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.